queimação, tortura, desespero, falta do que fazer. A gente chegou no estágio do atual, desgoverno que não tem mais o que fazer. E o que eu vou mostrar para vocês hoje é bem agradável para quem quer ver a queda desse governo. Porque a queda do governo passa por perder apoio, e não somente apoio popular, mas também apoio político. E é isso que nós temos visto tomar forma cada dia mais durante as falas, as decisões e os erros do Lula. Por isso, primeiro quero deixar vocês com essa matéria aqui da Mortadela Lima, falando sobre o que está acontecendo, principalmente depois da última pesquisa, mais uma pesquisa que mostra que o Lula derreteu no Nordeste, derreteu, tem estados, e a maioria dos estados ele tem menos de 60% de aprovação. E eu já vou dar o contexto aqui para vocês, porque tem mais coisinhas para mostrar depois. Mas primeiro, acompanha comigo isso daqui. Quest, gente, divulgada hoje, somada ao Datafolha, divulgado dias atrás, conseguiu produzir um efeito que eu julgaria quase inédito na nossa história: tirar o apetite do Centrão por cargos. É isso mesmo. A avaliação, inclusive, de aliados é que Lula está perdendo o timing para produzir a reforma ou uma reforma ministerial. Por quê? Porque agora o governo está pressionado pelas pesquisas, pressionado por uma série de elementos ligados ao custo de vida. E para o Centrão está vendo que a oposição ganhar discurso dizendo, olha, está cada vez mais claro que talvez o Lula não seja candidato, ele não vai disputar 2026 se tiver risco de perder. O governo não está bem das pernas, vocês deviam, já que estamos divididos, promover um desembarque. Que partidos são esses? PP, Republicanos, União Brasil. Nesses partidos nunca teve unidade em torno do governo Lula. Há quem apoie e há quem faça oposição. E essa ala que faz oposição começou a dizer, gente, vocês vão ficar aí tomando pau, um governo que não está produzindo resultado nem para o Lula, que está perdendo capital político, um cara que era ali visto como um colosso. Imagina para vocês que vão disputar em 2026, vai ter o resultado? Essas conversas começaram a acontecer aqui muito claramente em Brasília. Não só a boca miúda, está havendo jantares, está havendo discussões. Presidentes de partido estão dizendo, a gente vai deflagrar esse movimento, é um movimento difícil, num momento difícil para o país. Para você ter uma ideia, tem dirigente de partido de oposição dizendo, cara, eu não estou afim de apertar o botão dessa bomba. Mas o fato é, a capacidade de reação do governo está à prova e está sendo minada pelos resultados. Bom, olha que irônico. Todos aqueles partidos que se juntaram ou se venderam para o Lula, que é o caso do Republicanos, União Brasil e o PP, o Progressistas, não é todos do partido, mas umas alas dentro desse partido, e em troca de ministérios, estão dizendo assim, é melhor ir embora, porque senão a gente não vai se reeleger, Mesmo que o Lula concorra, a popularidade dele está baixa, então o que está acontecendo é uma debandada mesmo. É o último que sair apaga a luz. É um desespero desses deputados, que são os deputados camaleões, que eu costumo dizer, que cada dia estão de um lado, Um dia estão aqui, outro dia estão ali. Acontece que nós, como uma estratégia de direita, embora a gente deteste esse tipo de pessoas, eles existem, esses deputados existem. E o fato deles abandonarem o governo Lula e talvez tomarem uma postura mais em nossa direção, significa muitos avanços dentro da própria Câmara dos Deputados. Significa que nós da direita estamos cada vez mais perto de tomar o poder e o Lula de cair. Então é importante que esses caras pelo menos abram os olhos agora. É claro que você, eleitor, tem que prestar atenção. Fez parte do governo Lula, mesmo que por um mesinho, acho que está na hora de tirar essa gente da vida política daqui 2 anos. Está na hora de botar gente de direita. Mas isso é uma conversa que nós vamos ter mais para frente. Porque o desespero vem tomando conta e eles estão pressionando por uma espécie de reforma ministerial. E vocês viram que no vídeo de ontem eu falei sobre a Anísia, falei sobre o ministro da Segurança, o Lewandowski, que deu toda aquela polêmica sobre a questão das vacinas. Porque vocês lembram que a Anísia era uma figura que foi na CPI da Covid para derrubar o Bolsonaro, falar mal do Bolsonaro e dizer que tinha que fazer vacina e bababá, bababá, bababá. Pois bem, descobriram que ela não tomou a vacina, assim como Lewandowski escondeu seu cartão de vacina, e mais 12 ministros, incluindo o vice-presidente, que é médico, Geraldo Alckmin, que também não se vacinou. E aí começou uma treta geral dentro do governo, por causa que demitiram o Lulinha, a Anísia, demitiu mais uma mulher. Como que a imprensa recebeu isso? Gente, paguem para ver, assistam, porque vale muito a pena. Olha só isso aqui.
Que vexame essa fritura da ministra Anísia, mais uma mulher sendo fritada no governo Lula, quer demitir, quer trocar, prerrogativa do presidente da República, chefe do executivo, tudo certo. Mas faça de uma forma correta. Anísia, Ana Moser, até a ministra Daniela Carneiro do Turismo, o mesmo roteiro. Eles vão fritando, e muita coincidência sempre com mulheres no governo. Um governo que se diz preocupado com ampliar a quantidade de mulheres no governo, você vem encolhendo. Isso aí, para mim, eu vou te falar, Valdo, assim, quando a gente fala de repercussão na base do governo Lula, eu quero ver o quanto isso repercute também. Porque aí não dá. Aí, se fosse o governo Bolsonaro, a esquerda ia estar caindo de pau em cima do governo Bolsonaro. Então, assim, não dá para passar pano. Quero ver como vai ser a reação. Eu não estou vendo um A nas redes sociais. Muito pelo contrário. E mais uma informação que eu lembrei aqui hoje de manhã na nossa reunião de pauta, eu estava com isso na cabeça. O governo Lula também usou e abusou de forma correta, explorando o desastre que foi a gestão da pandemia no governo Bolsonaro. E prometia colocar uma técnica à frente do Ministério da Saúde. A ministra Anísia, ela chega como um símbolo, ela emprestou o prestígio dela quando ela topou ser ministra da Saúde. Tem muitos erros na gestão? Tem. Tudo é verdade. Mas eles poderiam ter corrigido essa rota de forma conjunta, não fritando a ministra do jeito que eles estão fritando. Valdo. Não. Primeiro, alguns pontos aqui que eu quero levar em consideração. Primeiro, André Sadi fala, né, que se fosse no governo Bolsonaro, cadê as reações? Estou esperando as reações. André Sadi esquece que no governo Bolsonaro, quem fazia essas reações era a própria imprensa. Mas isso não acontecia. Mas tinha uma fritura total do governo Bolsonaro contra qualquer ministro que ia assumir contra o Bolsonaro. Agora, o que o Lula está fazendo com as mulheres nesse governo, quando elas não são demitidas e fritadas, embora eu acho que todas que foram demitidas são incompetentes, então para mim isso não muda muita coisa, são assediadas por outros ministros, né? É o ministro Taradão lá, que assediou a ministra Aniele Franco, que só virou ministra por ser irmã da Marielle Franco, que virou peneira lá pelos caras que apoiavam a Dilma, né? Aí pode, não, aí tudo bem. Agora passar a reclamar, dizer que a ministra emprestou o seu prestígio técnico, sendo que nem vacina tomou. Emprestou seu prestígio técnico, sendo que durante a gestão dela nós batemos todos os casos de recordes de dengue depois dela ter negado de ter comprado a tal da vacina para dengue. Que prestígio é esse? Não estou dizendo que eu fico do lado do Lula pela demissão dela, porque para mim tinha que demitir o Lula e todos esses ministros, porque na minha composição, na minha cabeça, é difícil, mesmo eu tentando me despir de toda a minha questão ideológica de ser de direita, é difícil eu conseguir encontrar alguém que de fato diga, não, peraí, esse ministro aqui é competente e faz um bom trabalho. E a grande realidade disso é a pesquisa, que inclusive eu citei para vocês. Não é eu que estou falando, é o povo. Dá uma olhada aqui. A Genial Quest acaba de divulgar essa pesquisa em que analisa a aprovação ou a desaprovação do governo Lula em 8 estados brasileiros. Em Pernambuco, o governo Lula é aprovado por 49%. 50% desaprovam. Não sabe ou não respondeu 1%. A Quest também divulgou pesquisa de avaliação do governo Lula. Em Pernambuco, a avaliação do governo Lula é positiva para 33%, regular para 29% e negativa para 37%. Bom, gente, vocês viram que eu mostrei ali alguns gráficos, ele citou bastante Pernambuco ali, por causa que fica no Nordeste, eu queria mostrar isso para vocês. Vários estados do Nordeste, a reprovação do Lula já passou a aprovação. Só que o que chama atenção é que dos 8 estados que foram consultados, a grande maioria dele, a reprovação do Lula passa de 60%. Tem muita gente que ainda acha que foi o Nordeste que deu a vitória para o Lula. E isso não é um fato completo. Por quê? Por causa que o Bolsonaro, na eleição de 2018 para a eleição de 2022, ele ganhou votos no Nordeste. Ele ganhou mais votos no Nordeste em 2022 do que tinha ganhado em 2018. Agora, em alguns estados, como Rio Grande do Sul, próprio São Paulo e outros estados da federação, que o Bolsonaro tinha uma margem maior contra o Haddad, ele perdeu votos. Então, tão importante é essa derrota do Lula no Nordeste, esse aumento da reprovação dele lá, quanto é importante o fato de que a reprovação do Lula ultrapassa a marca de 60% dos estados do Sudeste, que também contribuíram
para que aquele cidadão voltasse. Eu estou falando só de eleição, estou falando só de pesquisa, não quero levar em consideração aqui, né, o SAID, não quero levar em consideração aqui as caixinhas mágicas eletrônicas que não erram, não fraudam e não, né, não manipulam. Não quero levar em consideração nada disso. Estou levando em consideração apenas uma questão eleitoral para vocês ficarem cientes aí do que está acontecendo. Gente, se você quer fazer renda em dólar, quer aprender a ganhar dinheiro em dólar, eu vou deixar um link aqui abaixo com uma aula gratuita. Rony, por que eu tenho que fazer renda em dólar? O dólar subiu mais de 40 centavos essa semana de novo, por causa das falas do Lula. E se você ganha em dólar, você não sente o peso da inflação aqui no Brasil. Ou seja, se está caro no mercado, se está caro para comprar tudo, se você ganha em dólar, não faz diferença nenhuma, porque o dólar acaba subindo, você consegue comprar igual. E aqui no canal a gente tem aqui, você vai me chamar no WhatsApp nesse link que eu deixei aqui embaixo, você vai aprender a fazer 200, 300, $1.000 aí por semana, igual alguns alunos nossos fazem. Muitos fazem já no primeiro dia, porque é fácil, é um método copia e cola, qualquer pessoa pode fazer, você não precisa falar inglês, só precisa de um celular ou um computador. Então não perde tempo, clica aqui embaixo, um forte abraço, até o nosso próximo vídeo. Para começar a minha fala, eu quero dizer que nos dias de hoje, ser vaiado por petistas é sinfonia. A melhor coisa hoje em dia é ser vaiado por petista.